Essa é mais uma aula do curso preparatório CPA20 que mais aprova em todo o Brasil. Essas pessoas que você está vendo aqui foram aprovadas com o nosso método e logo será a sua vez, a sua aprovação. Não se esqueça que na plataforma de estudos da Banco você tem acesso a mais de 1000 questões com respostas em vídeo de múltipla escolha, um caderno de questões dissertativos, algo que só a Banco tem para facilitar a sua memorização do conteúdo e um suporte especializado via WhatsApp com vários professores de segunda a segunda. O link para você acessar está aqui na descrição desse vídeo. Tenha uma ótima aula. Bom, é claro que essa hora ia chegar. Taxas cobradas dentro de um fundo de investimentos. Porque se você lembrar lá atrás das primeiras aulas, eu falei que você, com o seu dinheiro, o seu capital, você pode ir para o mercado financeiro e você mesmo comprar seus ativos, comprar ações, CDB, debêntures, LCI, LCA, você já conhece o mercado. Ou você pode levar o seu dinheiro para um fundo de investimentos e este fundo vai pegar o seu, o meu, dinheiro de uma galera, vai juntar milhões, bilhão de reais e levar ele até o mercado financeiro, ele comprar os ativos. Sem falar que ele vai te trazer diversificação, acessibilidade, liquidez, é um fundo que tem um gestor profissional, um cara que tem um conhecimento absurdo de mercado e sabe todas as informações, sabe os ativos que ele vai colocar na carteira para te trazer rentabilidade. Mas espera aí, ele está captando dinheiro do mercado, recurso de terceiros, aplicando no mercado financeiro, trazendo valorização e o dele. Quem vai pagar? Administrador, gestor, custodiante, auditor independente, distribuidor, taxas cobradas pelo fundo. Então, os cotistas pagarão algumas taxas específicas dentro de fundos de investimentos. A primeira taxa que você tem que conhecer é a taxa de administração. É um percentual pago pelos cotistas, expresso ao ano, só que pago diariamente. Então, quando você for analisar algum fundo de investimentos, você vai ver que a taxa de ADM vai ser, por exemplo, 2% ao ano. Isso não significa dizer que ela é cobrada anualmente. Ela só é expressa ao ano. Então, todos os dias, o administrador ou custodiante vai fazer a equivalência entre as taxas. Vai pegar esses 2% ao ano e vai transformar em dia. Quanto que 2% ao ano representa em percentual diário? Vai encontrar este percentual diário e vai aplicar no valor da cota, tá? A taxa de administração, ela não afeta a quantidade de cotas. Quem afeta a quantidade de cotas é o Come Cotas, que você vai conhecer na parte de imposto de renda de fundos de investimentos. A taxa de ADM, esse percentual diário, ele vai ser inserido, vai abater no valor da cota, certo? Então, o fundo vai fazer isso todos os dias, a equivalência de taxas, vai cobrar do valor da cota e vai divulgar para o cotista e também para o mercado o valor já líquido da taxa de administração. Então pensa, o fundo ele quer fazer mais captação. Então todo dia ele vai mostrar o valor da cota. Ele tem que mostrar para o cotista e ele vai mostrar também para o mercado. Faz sentido ele mostrar o valor da cota e dizer ao cotista, ou o futuro cotista, ainda temos 2% de taxa de administração ao ano. Então faz aí a conversão e abate para você saber quanto é o valor da cota e quanto teve de valorização ou desvalorização. Não, ele mesmo já vai fazer isso, porque é interessante para atrair mais dinheiro para o fundo. Então ele vai pegar diariamente, vai fazer a equivalência de taxas, vai abater no valor da cota e já vai divulgar líquido de taxa de administração para o cotista e também para o mercado. Outra taxa importante que você tem que conhecer é a taxa de performance, tá? É cobrado apenas em fundos ativos. E aqui nós temos uma separação dos fundos. Fundo ativo e fundo passivo. E essa diferenciação é com relação ao seu benchmark. Então vamos pensar, você já conhece o benchmark, que é um índice de referência. Se nós pegarmos dois fundos que olham, que tem como benchmark a taxa DI, eles podem ser ativos ou passivos. Então, um fundo que seja passivo em taxa DI, ele vai buscar acompanhar lado a lado, bonitinho a taxa DI. Taxa DI deu 2%, ele vai buscar 2% ou até um pouquinho abaixo, 1,95, 1,96, 1,90. Tá legal, porque ele é um fundo passivo.
Agora, um outro fundo que também tenha como referência, como benchmark, a taxa DI, só que seja ativo, DI deu 2%, ele vai buscar 2,10, 2,20, 2,30. Ele busca superar o benchmark. E como esse fundo ativo, ele traz uma rentabilidade maior para o cotista, ele cobra taxa de performance. Fundos passivos não podem cobrar essa taxa, tá bom? Também não é qualquer taxa. Então, é uma cobrança limitada em 20% se exceder 100% do benchmark. Como assim? É uma periodicidade de 6 meses. Então, vamos dizer que em 6 meses, o benchmark, que é o Ibovespa, vamos mudar um pouco de renda fixa para renda variável. O Ibovespa teve uma valorização de 20% em 6 meses. E aí, um fundo específico que tem como benchmark o Ibovespa, ele teve 30% de rentabilidade, ou seja, ele fez o esperado, ele ultrapassou, ele superou o benchmark. A cobrança da taxa de performance não vai incidir nos 30%, só vai incidir naquilo que superou, naquilo que ultrapassou o benchmark. O benchmark não teve 20%, Ibovespa não teve 20%, a partir de 20% será cobrado taxa de performance. Nesse caso, diferença de 30 para 10, nós teríamos 10% que seriam inseridos, que seriam taxados a taxa de performance, tá bom? Isso porque a taxa de performance é cobrada pelo método da linha d'água. Anota isso que é importante também, essa nomenclatura. Linha d'água. É para você pensar como se fosse uma piscina. Se você desenhar uma piscina, óbvio que o meu desenho aqui vai ser horroroso, mas pense que aqui nós temos uma piscina onde ela vai se enchendo. Nós vamos acrescentando água, 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 e aqui nós temos a borda da piscina, né? Certo. À medida que eu for acrescentando água, percebe que ela vai transbordar. E aquilo que transbordar a piscina, eu chamo de taxa de performance. Então, a taxa de performance é cobrada via método da linha d'água. Aquilo que exceder a piscina, aquilo que exceder, superar o benchmark poderá ser cobrado, como eu falei, numa periodicidade de 6 meses e num limite de 20% somente em fundos ativos. Toda vez que houver a taxa de performance, será cobrada após a taxa de administração, sempre nessa ordem, tá? Taxa de ADM, depois taxa de performance. Por fim, você tem que conhecer outra taxa dentro de um fundo de investimento que é menos utilizada, taxa de entrada e taxa de saída. É pouco utilizada porque nós temos uma concorrência muito grande no mercado financeiro. E pensa, se você já coloca uma taxa de ADM, que é expressa ao ano e deduzida diariamente, se é um fundo ativo que tem uma taxa de performance de 20%, e se tiver ainda taxa para entrada e taxa para saída, ou seja, todo capital que eu aportar no fundo será taxado. Todo capital que eu tirar do fundo será taxado. Fica muito caro para o cotista. E hoje nós temos inúmeros fundos que possuem taxa de ADM zerada, performance zerada ou reduzida. Então, para aumentar a competitividade, não é tão utilizado taxa de entrada e saída, mas pode sim ser cobrada. Pode sim também cair na sua prova, certo? O principal aqui de você entender e conhecer é a ADM e a taxa de performance principalmente. Agora nós vamos ver outra coisa que é sobre a transferência de cotas entre cotistas. Então tá bom. Eu, Bruno Piacentini, gostei das cotas de um fundo de investimento de ações, comprei várias cotas, fui comprando ao longo dos meses, ao longo dos anos, só que agora eu quero passar essas cotas aqui para o meu pai, para o meu irmão, para um filho, para um amigo, eu quero transferir essas cotas. Eu posso? A cota só pode ser transferida sob decisão judicial e em alguns casos muito específicos. Caso contrário, eu tenho que vender a cota, dar o dinheiro para a pessoa e a pessoa compra a cota no CPF dela, porque não tem como fazer essa transferência de CPF simples, de forma simples, tá? Sempre somente por decisão judicial e nesses 4 casos que nós temos aqui. O investidor pode usar a cota como garantia. Então, aqui nós não estamos falando de transferência, nós estamos falando de uma opção para o cotista. E o que é utilizar como garantia? Nós temos o mercado a termo e o mercado futuro. São mercados de derivativos. Ou seja, no mercado futuro, quando você entra negociando, você está dependendo, o seu preço, a sua taxa está derivando de um outro ativo, derivativos.
certo? E para entrar nesse mercado, no mercado futuro, eu preciso ter dinheiro, porque ele tem ajuste diário, ou seja, diariamente eu vou ganhar ou perder dinheiro. Então não dá para eu chegar e falar assim, ó, eu vou entrar no mercado futuro em dólar. Tá, eu vou comprar dólar no mercado futuro e você vai vender dólar no mercado futuro. Nós estamos negociando. Então, se o dólar subir, legal, eu ganho dinheiro. Você perde. Se o dólar cair, você ganha dinheiro e eu perco. E, obviamente, o dinheiro vai entrar e sair da minha conta e entrar e sair da sua conta. Isso diariamente. E como que eu vou fazer isso se eu não tiver dinheiro? Ah, minha conta está zeradinha e eu quero participar do mercado futuro. Não dá. No mercado futuro, eu preciso de garantia. Mas vamos pensar, tá? Eu quero entrar no mercado futuro na taxa dólar, no câmbio, com você, eu comprado, você vendido, só que eu não tenho dinheiro. Todo o meu dinheiro está em ativos. Eu comprei ações, comprei CDB, comprei LCI, comprei DPGE, comprei debêntures, comprei cotas de fundos de investimento. Então, como eu não tenho dinheiro, mas tenho ativos, estes ativos, inclusive cotas de fundos de investimento, poderão ser parte da garantia. Olha só, o Bruno Piacentini não tem dinheiro, mas ele tem 50 mil reais em cotas do Fundo X. Deixa como garantia. Num dia ele perdeu, ótimo, vende a cota e paga quem está na outra ponta, certo? Sucessão universal ou transferência por inventário. Pode sim haver essa transferência, desde que decisão judicial. Divórcio, dissolução de sociedade conjugal. Pode também haver a transferência sob decisão judicial. Transferência de administração ou portabilidade previdenciária. Também é um dos pouquíssimos casos de transferência, mas também somente sobre decisão judicial, tá? Aqui, então, você conheceu principalmente as taxas de fundos. Lembra bem da taxa de administração, taxa de performance. Olha o regulamento, a lâmina de informações essenciais de um fundo e verifica se ele tem taxa de performance, se ele tem taxa de administração. Opera também. Compra cotas de algum fundo, aquele que faça sentido para você, em pequenos aportes, para você ver diariamente o seu capital sofrendo taxa de administração. Daqui a 6 meses você pode ter a cobrança de taxa de performance. Aplica e conheça na prática. Eu tenho certeza que vai aumentar ainda mais o seu conteúdo teórico para a prova, tá? Essa parte de transferências é sim importante, mas tem uma importância menor do que as taxas para o cotista. Bom, aguardo você na próxima aula. Eu não canso de dizer que se você acredita na sua aprovação, são pelo menos 2 pessoas acreditando, porque eu vou com você até o final da sua jornada. Eu deixei separado aqui na descrição desse vídeo o link da nossa plataforma de estudos, caso você queira mais questões dissertativas para memorizar o conteúdo e um suporte especializado de professores para tirar todas as suas dúvidas. Vamos juntos até a sua aprovação.